Boa noite, irmãos. Eita, assustei o povo, estava alto, viu? Ou é a minha voz que estava alta, né? Louvado seja Deus. Meus irmãos, certa vez um homem abordou Jesus e lhe perguntou: Mestre, qual o maior mandamento da lei de Deus? E Jesus respondeu, todo mundo sabe, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E aí eu vou fazer agora para os irmãos uma pergunta retórica, a qual vocês não precisam responder, né? Para você, qual é o maior mandamento, então, da lei de Deus, considerando que nós acabamos de ouvir que Jesus foi indagado qual seria o maior mandamento da lei de Deus, e ele respondeu que é amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Subentendo que todo mundo responderia a mesma coisa, né? Jesus afirmou isso, nós afirmamos também. O maior mandamento da lei de Deus é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E agora eu vou fazer mais uma pergunta retórica, que ninguém precisa responder. Será que alguém acha que Jesus estava brincando quando ele respondeu que o maior mandamento da lei de Deus era esse que nós citamos aqui por 3 vezes seguidas? Será que Jesus estava falando sério quando ele respondeu ou que ele estava brincando? Ele respondeu só da boca para fora. Certamente o Senhor Jesus não estava brincando. E certamente nós cremos que o que ele afirmou naquele momento é verdade para as nossas vidas também. Não se aplicou só para aquele escriba que indagou Jesus naquele momento, apoiado lá pelos fariseus. Então, se Jesus não estava brincando, meus irmãos, por que tantas vezes nós lemos essa mensagem, nós escutamos... Pronto, vamos ver se essa aqui segura. Então, meus irmãos, porque mesmo ouvindo, lendo agora que foi o Senhor Jesus que respondeu dessa forma, lendo tantas vezes na nossa vida devocional, quando a gente estamos fazendo as nossas leituras bíblicas, nós nos deparamos com essa passagem e ainda assim, muitas vezes, sabendo que Jesus não estava brincando, nós não levamos a sério e muitas vezes tomamos isso como brincadeira. Brincadeira no sentido de que a gente sabe que essa é uma verdade. O maior mandamento da lei de Deus é amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Então, aqui se a gente parasse aqui, depois dessas lições iniciais, a gente já podia terminar. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que quer dizer aqui, já de imediato? Que nós precisamos colocar o Senhor, o nosso amor pelo Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor, o prazer de ter relacionamento com o Senhor, de ouvir a sua voz, de falar com Ele, acima de todos os outros amores que nós possamos ter em nosso coração. Tem que estar em primeiro lugar. E ele diz ainda, não é só de todo o nosso coração, é de toda a nossa alma. Então é do mais profundo do nosso ser. Por mais que a gente sinta no íntimo do nosso coração todo o amor pelo Senhor, ainda assim é pouco. Ele vai além. O mandamento diz que é de toda a nossa alma. E não só isso, não só de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Tem que ser de todo o nosso entendimento. E aí, às vezes, a gente se pergunta, mas o nosso entendimento é limitado, a gente não consegue entender muitas coisas que vêm do Senhor, muitas coisas que o Senhor planeja para as nossas vidas, muitas coisas que o Senhor planeja para a nossa vida, que o Senhor planeja para a nossa igreja. Tem muitas coisas, de fato, que a gente não consegue entender. Mas aquilo que cabe a nós entender, a gente tem que entender com todo o nosso entendimento. Não pode ter sombra de dúvida, a gente não pode ter questionamentos quanto a essa parte que nos cabe entender. Porque o amor ao Senhor tem que ser tudo que nos importa nessa vida. E aí, eu convido os irmãos, depois dessa breve introdução aqui, a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo João. Nós faremos a leitura dos versos 15 ao 21. Abra a sua Bíblia aí para acompanhar. Eu farei a leitura por aqui mesmo, para a gente ganhar tempo. Mas acompanhe aí, Evangelho segundo João, capítulo 14, versos do 15 ao 21.
Diz assim a palavra do Senhor. João 14, de 15 a 21. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, mas vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos orar, meus irmãos. Mais uma vez, baixa a sua fronte e vamos conversar com o Senhor mais um momento. Senhor Deus, Pai de amor e de bondade, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos mais uma vez, nessa casa de oração, para sermos instruídos por meio da Tua palavra, para termos relacionamento com o Senhor, como Teu Filho amado Jesus nos ensinou. O maior mandamento é amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Que o Senhor nos permita entender também essa mensagem que será transmitida nessa noite. Que a começar em mim o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa plantar uma boa semente nesta noite e que aqueles que nos acompanham também possam ter instrução por meio da palavra que será ministrada nessa noite. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho muito claro na minha cabeça, e aí não é uma recordação boa, da época que eu era adolescente, e aí na rua que eu morava, no Presidente Médici, tinha uma família que tinha uma carroça de burro, né? E eles trabalhavam, faziam frete com aquela carrocinha de burro. E eu, de vez em quando, até brincando, quando eu era menorzinho, eu subia na carroça, ele dava uma carreirinha lá na rua, voltava. Mas depois que eu comecei a me atentar para as coisas da vida, eu comecei a perceber o sofrimento daquele jumentinho, né? Que era um jumentinho pequenininho perto daquela carroça. Então, mais ainda, eu percebi que aquelas pessoas que cuidavam do jumentinho, que usavam ele ali para puxar a carroça, eles não tinham o mesmo sentimento de pena e de cuidado com aquele jumentinho, né? Isso muitas vezes lá chegava a beirar a crueldade. Era um negócio meio sinistro. Hoje em dia a gente ainda vê, muitas vezes, isso, mas o sentimento que eu tinha, na verdade, não tem muito a ver com isso. Eu estou trazendo essa história e citei esse exemplo da carroça e do jumentinho ou do cavalo, para deixar claro que a carroça não tem nenhuma serventia sem ter quem a puxe. Então, assim, não sei se vocês já viram aquelas carroças que tem 2 pneus atrás, tem o localzinho lá onde ele prende no cavalo ou no jumentinho, e ele vai puxando a carroça e ela vai fazendo o que foi construída para fazer. Né? Sem um cavalo, sem ter alguém que puxe, ela vai ficar encostadinha no chão lá, ou então assim para cima levantada, mas ela não tem serventia nenhuma. Nem para colocar nada dentro ela não serve, porque ela vai ficar inclinada e as coisas que a gente colocar dentro lá vão cair, vão rolar para trás ou vão rolar para frente. E da mesma forma é quando nós falamos da nossa relação com o Senhor. Nós precisamos de algo que nos puxa. Senão a gente não tem serventia nenhuma. Senão, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente queira colocar alguma coisa ali dentro, a gente não consegue colocar. Vai rolar para trás ou vai rolar para frente, porque a gente não tem um apoio. A gente não tem nada que nos guie, nos direcione para frente, ou nos dê força para ir para frente, ou muitas vezes para retroceder um pouquinho quando é necessário. É algo muito similar na nossa vida, no nosso relacionamento. Nós precisamos de 2 contextos aqui. Logicamente que a gente precisa de muito mais, mas nessa noite eu quero falar com vocês sobre 2 situações específicas, amor e obediência. E nesse caso, o amor é quem puxa a obediência, tá? Então pense que o amor, nesse caso, é o jumentinho, e a obediência somos nós na carroça lá, que é puxada por esse amor.
certo? Isso vai servir para o nosso relacionamento dentro da nossa família. Se você é casado com a sua esposa, se você é casada com seu marido, se você já namora com seu namorado, se você já tem filhos com seus filhos, se você não tem filhos com sua mãe, com seu pai, com sua avó, com seu tio. É um relacionamento natural do ser humano. Não dá para ter obediência, um pingo de obediência, se você não ama. Você pode fingir que você obedece. Isso aí dá para fazer. Se você não ama, você pode fingir que obedece. Mas não dá para ter obediência efetiva sem amor. Não dá para ter obediência efetiva sem amor. Antes da gente obedecer, a gente precisa amar. E veja aqui que a gente não está falando de um amor num caso aqui de sentimentalismo barato. É aquele amor que a gente vê nas novelas ou que a gente vê nos filmes. A gente está falando aqui do mais puro e verdadeiro amor. Aquele amor que você daria sem sombra de dúvida, sem titubear, sem pensar duas vezes a sua própria vida por ele. É esse amor que a gente está falando aqui. Não é, mais uma vez, não é aquele amor de novela, não. É aquele amor que se parecesse alguém ali na rua agora e dissesse assim, ou você, ou ele, ou você, ou ela, você dizia assim, eu. E você não pensaria duas vezes, e você, provavelmente, se fosse um tiro, por exemplo, você levaria um tiro tranquilo. Por mais que doesse, mas sabendo que você livrou o seu amado daquele tiro, ou daquilo que iria fazer o seu amado sofrer. E vocês sabem, é notório, todo mundo que está aqui sabe, provavelmente você que nos acompanha, e se você não sabe, está aqui e não sabe ainda, foi isso que aconteceu conosco. A gente estava lá numa situação, na verdade, muito mais complicada do que esse contexto que eu coloquei aqui, de alguém chegar ali na porta e dizer assim, ou você ou ele, não era isso. O Senhor Jesus, ele sofreu muito mais que isso. Ele se sacrificou muito mais que isso para nos dar o privilégio que nós temos hoje, de poder sermos chamados filhos de Deus, de podermos ter relacionamento com o Senhor. Muitas vezes nas igrejas, quando a gente fala de amor e de relacionamento com o Senhor, nós temos aquela ideia, e nós ouvimos muito falar isso, de voltar ao primeiro amor. Mas muitas vezes a gente fala dessa possibilidade de voltar ao primeiro amor para a gente entender esse contexto do amor mais puro e verdadeiro que eu falei para vocês aqui ainda há pouco, mas a gente não traz algo que nos mostre o que é esse amor mais puro e verdadeiro, né? Então, eu quis trazer aqui, se você não passou por isso ainda, eu espero que você já tenha passado, mas se você não passou por isso ainda, eu quis trazer à memória aqui aquele primeiro amor de adolescência mesmo que você sentiu. Mais uma vez, não sei se todo mundo sentiu esse primeiro amor de adolescência, mas eu senti. E a palavra certa para mim era essa, doía. Chegava a doer. Aquele primeiro amor que eu senti, aquela primeira vez que eu imaginei estar apaixonado por alguém, por mais que não fosse o mais puro amor, esse que a gente está falando aqui, mas aquela sensação de amar uma pessoa, de querer estar com aquela pessoa próxima de mim, chegava a doer. Doía, de fato, em mim, quando eu não estava próximo, por mais que eu não fosse correspondido, né? Porque normalmente o primeiro amor que a gente tem assim não é correspondido, em via de regra, né? Felizardo daquele que já teve um primeiro amor e naquele momento ele já foi correspondido. Mas no meu caso eu não fui. E a palavra para mim que definia isso era dor. Doía. E será que a gente já sentiu isso quando a gente está falando do nosso relacionamento com o Senhor? Compare aí se você já sentiu isso. Aquele amor, aquela sensação que você sentiu quando você teve aquele seu primeiro momento de amor, de desejo de estar próximo por alguém. Compare se já chegou próximo disso o sentimento que você sentiu quando a gente está falando do Senhor, do relacionamento com o Senhor. Será que quando a gente não tem uma oportunidade, ou quando a gente na correria do dia a dia, a gente não teve uma oportunidade de ter um momento de oração, ou de ter um momento de leitura da palavra, você chegou a doer, sentir doendo porque você não conseguiu? Quantas vezes eu chorei porque eu não consegui encontrar com a pessoa amada? Na adolescência, né? Hoje, graças a Deus, minha amada está lá em casa e quando eu sair daqui, se Deus permitir, eu vou chegar lá e vou dar um abraço bem apertado, dar um cheiro. Mas eu já chorei, porque queria estar próximo da pessoa amada e não consegui. Mas quantas vezes eu chorei? E eu estou sendo honesto, abrindo meu coração com vocês. Quantas vezes eu chorei porque eu não pude estar num relacionamento sincero ou num momento de oração
eu queria estar e não pude, ou no momento de leitura da palavra que eu queria estar e não pude, e quantas vezes eu chorei por isso? Chorei já algumas vezes, mas foram poucas. Provavelmente menos do que eu chorei porque eu senti falta de alguém. E isso deve ser motivo de vergonha, meus irmãos. Deve ser motivo de vergonha. Eu já ter chorado mais porque senti falta de uma pessoa do que eu ter chorado porque senti falta do meu Senhor. Então, só rememorando aqui, trazendo a memória de vocês aqui, compare aí o seu relacionamento com o Senhor, o seu relacionamento com o Pai, a falta que você sente dele com a falta que você já sentiu de qualquer outra pessoa na face da terra. E se essa falta que você sente do relacionamento com o Senhor, na sua memória aí, foi menor do que a falta que você sentiu de qualquer outra pessoa com a qual você conviveu na terra, tem alguma coisa errada. Um puritano chamado Thomas Vincent disse o seguinte, e aí eu vou ler aqui no livro, eu estou lendo esse livro aqui, Um Cristianismo Simples, do John MacArthur. Muito bom, comprei agora na Consciência Cristã. E esse puritano, Thomas Vincent, disse o seguinte: seu amor por Cristo é conhecido por sua obediência a Ele. Se Cristo é o seu amado, Ele é também o seu Senhor. Se você tem verdadeiro amor por Ele, você se sujeitará a Ele. Se você ama a Cristo, será cuidadoso em agradá-lo. Não será servo da carne para agradar a carne, mas será servo de Cristo para cuidar, acima de tudo, de agradá-lo. Se você ama a Cristo, receará ofender os homens, mas acima de tudo, receará desagradar e ofender ao seu Senhor. Você sofre ao ficar aquém da sua obediência a Cristo? E aí aqui é outra pergunta retórica, nem eu nem vocês precisamos responder. Mas comparando com o sofrimento que talvez você já tenha passado porque você decepcionou alguém, será que você já sofreu porque decepcionou a Cristo? E aí, meu irmão, não precisa ir muito longe não. Talvez hoje ainda, se você voltar um pouquinho na sua memória, provavelmente isso já aconteceu hoje. Você já decepcionou a Cristo hoje. E será que a gente sofreu pelo menos na mesma proporção que a gente sofreu quando a gente decepcionou alguém do nosso convívio? Pelo menos na mesma proporção de alguém que a gente decepcionou do nosso convívio. Irmãos, nós temos escolhas sobre muitas coisas em nossas vidas, e aqui nós não vamos tratar de discutir sobre livre-arbítrio e livre-agência, mas é certo que uma coisa não deveria ser tratada como uma mera escolha, que é o relacionamento com Cristo, e a gente saber claramente dosar o nosso papel nesse relacionamento, de servos, de resgatados de uma situação de morte em nossos delitos e pecados. Não deveria ser uma escolha a gente pensar, dizendo assim, será que eu devo tentar agradar ao Senhor? Será que eu devo ficar triste porque desagradei ao Senhor? Não deveria ser uma escolha, mas muitas vezes a gente age como se agradar ao Senhor, fazer aquilo que o Senhor espera de nós, ou ficar triste porque a gente não fez aquilo que o Senhor esperasse de nós, fosse uma escolha. Uma mera escolha. E a gente se pega muitas vezes, eu já me peguei muitas vezes pensando, né, eu acho que tá bom desse jeito. Eu acho que o que eu fiz é suficiente. Eu acho que o pequeno remorso que eu senti é suficiente. E aí, na hora que eu penso isso, eu desligo do passado. E não deveria ser assim, irmãos. Não deveria ser uma escolha pensar se a gente deve ou não ter mais relacionamento com o Senhor. Pensar se a gente deve ou não parar um momentinho do dia para ler a palavra do Senhor. Pensar se a gente deve ou não ter um momento de oração, de relacionamento com o Senhor. Pense nisso. Não deve ser uma escolha. Quando nós escutamos algo como isso, nós podemos pensar, então, eu não tenho jeito. Você pode ter pensado agora ouvindo, né? Porque praticamente, espero que, não sei se alguém vai se encaixar fora disso que eu coloquei aqui, mas eu me encaixo, né? Eu me pego muitas vezes fazendo isso. Se você não se encaixa, louvado seja Deus. Mas se você se encaixa, você pode ter pensado agora,
eu não tenho jeito. Não tem jeito para mim. Tudo que foi falado agora seria um bom padrão de comportamento aceitável para alguém que ama de fato ao Senhor. Mas pensar que eu faço diferente, eu faço pior, ou eu faço o contrário, devia doer em cada um de nós. Devia doer em cada um de nós. Nós sabemos o que o Senhor espera de nós, nós sabemos o que devemos fazer, mas normalmente a gente faz diferente, a gente faz pior, ou a gente faz o contrário. E aí você pode pensar, não há esperança para mim. De novo, você pode pensar, eu não tenho jeito. Mas a boa notícia é que tem. A boa notícia é que há esperança para mim. Para mim, José Betânio, que estou aqui refletindo nas minhas ações, enquanto eu compartilho com os irmãos, para você que talvez tenha ouvido agora e tenha pensado, de fato, eu poderia fazer mais. Eu poderia reservar mais um tempinho para orar ao Senhor. Eu poderia reservar mais um tempinho para a leitura da palavra. Eu poderia reservar mais um tempinho para pensar no que o Senhor tem feito por mim e não faço. Eu poderia reservar mais um tempinho para pensar no que eu tenho feito pelo Senhor e que desagradou Ele, porque é muito bom a gente lembrar do que a gente faz pelo Senhor e que aparentemente agrada a Deus. Mas é super desconfortável quando a gente para pensar naquilo que a gente faz que desagrada. Será que a gente não pode também reservar um tempinho para pensar assim, Senhor, me revela aquilo que eu estou fazendo que desagrada ao Senhor? Me mostra, Senhor, aquilo que eu posso fazer para mudar um pouquinho a minha vida todo dia. Todo dia ser um pouquinho mais parecido com o teu Filho amado Jesus. Há esperança para nós, meus irmãos. Sim, há esperança. Nós podemos mudar, e podemos mudar ainda hoje o nosso comportamento. E aí, eu lendo esse livro aqui, pegando alguns textos bíblicos, interessante que o MacArthur ele cita Pedro. E ele diz assim, Pedro negou ao Senhor 3 vezes. E por pior que nós sejamos, ou pior que seja a sensação que a gente sente de fazer aquilo que desagrada ao Senhor, eu não consigo nem imaginar a dor que Pedro deve ter sentido quando caiu a ficha, né, como a gente fala. Quando caiu a ficha de Pedro, que ele negou ao Senhor 3 vezes, meus irmãos, deve ter doído muito. Deve ter doído muito. E vocês, a gente pode ter pensado assim, eita, o Pedro pode ter pensado, eita, não tem jeito para mim. Não tem esperança para mim. Porque pior que sejamos, por mais mal comportados que sejamos em relação àquilo que o Senhor espera de nós, eu acho que a gente nunca vai conseguir chegar no nível da sensação do desespero que Pedro deve ter sentido naquela hora. E aí eu nunca tinha pensado nisso, né? A gente vê a história, vê um filme lá em que Pedro nega ao Senhor e ele se recolhe chorando, ou ele, né, se vê cabisbaixo e refletindo e pedindo perdão ao Senhor, mas eu nunca tinha parado para pensar que deve ter sido uma dor muito grande para Pedro. A sensação que ele sentiu em ter negado o seu Senhor 3 vezes naquela noite. Mas, meus irmãos, o Senhor nos convida a todo momento a entender que devemos e podemos mudar nosso comportamento. E aqui eu não estou falando de mudar o comportamento pensando, por exemplo, em suas vestimentas, ou pensando que você deve pegar uma caixa de som e ir para as praças pregar o Evangelho. Se você tiver disposição para fazer isso, louvado seja Deus. Pegue uma caixa de som, pegue sua Bíblia e vá pregar o Evangelho onde quer que seja. Seja numa praça, seja na sua rua, seja para o seu vizinho, sem caixa de som mesmo. Se você tiver disposição, coragem, entender que você, no poder do Senhor, não pelas suas forças, você pode fazer isso, vá e faça. Mas o que eu estou colocando aqui para vocês como desafio não é nada disso. Não estou desafiando ninguém aqui a sair dessa igreja e amanhã pegar uma caixa de som e ir para a rua. Ou fazer como nossa irmã Karen ali, reservar uns dias das férias dela, ou como André e Duda fizeram, e ir trabalhar no campo missionário. Não é isso. E aí, mais uma vez, não é pelas forças deles que eles foram. Mas também não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui de mudança de vida. Não é uma simples mudança de comportamento. E aí, André, Duda e Karen, me perdoe. Eu não estou dizendo que vocês tiveram uma simples mudança de comportamento, não. É só um adendo aqui para a gente fazer um comparativo. Porque vocês podem, de fato, ter ido para lá, por exemplo, para
Vocês foram para Cabaceira, não foi? Para Cabaceiras. André e Duda podem ter ido para Cabaceiras como uma mera mudança de comportamento. E quando voltaram para casa, nada mudou. Mudou o comportamento, mudou o local, mas quando voltaram para casa, nada mudou. Karen pode ter ido lá para São José de Piranhas, né? São José de Piranhas, né? Da Princesa. Quase que eu acerto. Karen pode ter ido lá para São José da Princesa como uma simples mudança de comportamento e de local. Ela mudou a forma como ela tratou as férias dela, mas quando ela voltou para casa, o que é que mudou? Nada. E não estou, mais uma vez, não estou dizendo que foi isso que aconteceu, não. Que tenha sido para André e para Duda uma experiência maravilhosa de encontro com o Senhor, de relacionamento com o Senhor, de pregação da palavra, de terem visto a ação do Senhor naquele local. Que tenha sido para Karen também e para aqueles que estiveram lá um momento de relacionamento com o Senhor, um momento de avivamento na vida deles, de ver o Senhor agindo por meio da vida deles, não pelas suas forças, mas pela palavra do Senhor que foi pregada naqueles locais. Deus permita que tenha sido isso na vida deles. Mas a gente sabe que muitas vezes não passa de mudança de comportamento e que daqui a pouco foi por água abaixo. Volta para casa e parece que nada aconteceu. Vem para o culto de oração e ora a Deus e louva a Deus e canta e exalta ao Senhor da boca para fora. Da boca para fora. Mas quando chega em casa, trata a esposa do mesmo jeito que tratava antes. Trata os filhos do mesmo jeito que tratava antes. Trata o vizinho do mesmo jeito que tratava antes, como se o vizinho nem existisse. E você quer ir além, mas não lembra do seu vizinho. Você quer ir fazer missões, mas não lembra que você tem um vizinho. Então, meus irmãos, nós somos convidados o tempo todo a mudar de vida. O primeiro passo não é mudar comportamento. Você pode mudar o seu comportamento, mas a primeira coisa que nós temos que fazer é mudar de vida. A mudança de comportamento e prioridades serão mera consequência. A mudança de comportamento e prioridades serão mera consequência. Comecemos por reservar mais tempo para a leitura da Bíblia. Comece com 10 minutos diários. E o Senhor nos falou, nos ensinou ainda há pouco. Se me amares, guardarei os meus mandamentos. Mas que mandamento que eu vou guardar se eu nem sei quais são? O Senhor nos ensinou. Quem ama ao Senhor vai guardar os seus mandamentos. Mas como eu vou guardar algo que eu não conheço? Como se guarda algo que você não conhece? Você vai chegar num... Eu já passei por isso algumas vezes. Você é contratado lá numa nova empresa, e aí você chega lá no primeiro dia, ou num estágio, ou no seu primeiro dia de trabalho, e você chega lá no primeiro dia, isso é muito comum acontecer. E aí você chega lá, se apresenta para trabalhar, e ninguém chega junto para você para dizer assim, olha, a sua missão é essa, você vai fazer isso, isso e isso. E aí você não teve instrução nenhuma, você fica lá boiando, né? Você chegou com muita boa vontade. O seu comportamento mudou, né? Você chegou lá e disse assim, eita, hoje é o meu primeiro dia de emprego, o meu primeiro dia de estágio. Seu comportamento mudou, você levantou mais cedo, você tomou café mais cedo, você tomou um banho logo cedo, que você não estava acostumado a tomar banho cedo, né? Naquele friozinho gostoso, que é a hora do cabo estar enroladinho dormindo, você disse assim, não, vou tomar um banho. Mudou o comportamento. Mas quando chega lá, se você não sabe o que é que tem para fazer, como que você vai fazer alguma coisa que preste? Sem saber sequer o que é que você tem para fazer. Não dá, meus irmãos. Não dá para mudar, não dá para guardar o mandamento de alguém que você não conhece. Não dá para guardar um mandamento que você não sabe qual é. Coloque uma rotina similar à rotina que você tem para dormir e para comer. Mesmo que seja a última coisa do dia, desde o começo, coloque uma rotina para a sua vida. A oração virá como consequência de quem ama. Se você ama, quer estar perto, precisa ter relacionamento. Como aquele exemplo que eu dei lá no comecinho, da dor que sente a pessoa que ama quando está longe da pessoa amada. Eu não falei brincando, não. Em mim doía quando eu estava longe. Doía. Então, meus irmãos, queira estar perto. Comece com um relacionamento ouvindo. Se você está no comecinho da caminhada, comece ouvindo. É um bom começo.
ouvindo de forma sequenciada, tendo conhecimento da palavra do Senhor, a oração vai ser consequência. Você vai passar a amar o Senhor. E não, mais uma vez, não porque você simplesmente quis, mas porque o Senhor, por meio da sua palavra, ele se revela para todos nós. Então, comporte-se como quem ama e ore. Fale com seu amado, seu Senhor, de quem você não deseja se libertar, nessa condição de escravo mesmo, de um escravo que não quer ser livre nesse caso. Compartilhe com ele as suas alegrias, compartilhe com ele as suas aflições, suas dores, seus anseios e suas vitórias. Meus irmãos, o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de entender o que é que Ele espera de nós. E eu estou dizendo mais uma vez a oportunidade porque, como eu também coloquei lá no comecinho, eu tenho certeza que todos aqui, ou quase todos, já passaram por essa passagem. Já leram o que nós lemos hoje aqui. Então o Senhor está lhe dando mais uma oportunidade de se reconciliar com o Senhor, de não simplesmente mudar o seu comportamento, de deixar de ser da boca para fora, de você entender que precisa de ter relacionamento com o Senhor. Não é porque Ele precisa, não canse de dizer isso, chega a ser repetitivo. Não é porque Deus precisa não, meus irmãos. Isso é graça e misericórdia dEle para conosco, porque nós precisamos de relacionamento com Ele. Ele não precisa de nós para nada. Não se iluda, quem já assistiu aqueles filmes de deuses, de que Deus vai ficar mais fraco se você não orar, que Deus vai ficar mais fraco se você não louvar. Não é assim que a banda toca, não. Nós vamos ficar cada vez mais fracos quando nós não temos relacionamento com Ele. Lembra da historinha lá no comecinho da carrocinha? Da carroça de burro? Você não serve para nada se não tiver quem lhe puxe. Você não serve para nada se não tiver quem lhe puxe. E quem nos guia, quem nos sustenta, quem nos dá o alento e o conforto necessário é o amor do Senhor. É o nosso relacionamento com o Senhor. É orar ao Senhor. É ouvir da sua palavra cada dia mais e mais. E mais uma vez, comece devagarzinho. E você vai se sentir convidado a cada dia a renovar esse momento de relacionamento com o Senhor, por meio da sua palavra, por meio da oração. E é isso que eu convido a vocês a gente fazer agora, mais uma vez. Vamos orar, vamos ter mais um momento de oração, de relacionamento com o Senhor. Baixe a sua fronte e vamos conversar com o Senhor brevemente. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem revelado a nós no decorrer dos dias, Senhor. O Senhor tem nos dado oportunidades recorrentes de ter acesso à Tua palavra, de ouvir o que o Senhor espera de cada um de nós, de entender que nós temos a oportunidade de nos relacionarmos com o Senhor por meio da leitura da palavra, em que o Senhor fala conosco, o Senhor nos mostra os Teus preceitos, os Teus mandamentos, o Senhor revela aquilo que o Senhor espera de nós, como nós devemos nos comportar, como nós devemos tratar o nosso corpo, Senhor, como nós devemos tratar os nossos irmãos, os nossos familiares, como nós devemos nos comportar na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. O Senhor nos mostra, Pai. Abre os nossos olhos, Pai, desvenda os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Entender que não é um fardo pesado demais para ser carregado quando nós colocamos o peso sobre a certeza que é o Senhor quem nos ampara. É o Teu amor quem nos sustenta, Pai. E aí nós podemos carregar esse fardo. Porque não é pelas nossas forças, Senhor, é pela Tua força, pelo Teu poder, Pai. Nos revela, Senhor, mais da Tua palavra, nos mostra o que o Senhor espera de nós. Usa, Senhor, a cada um de nós e a essa igreja, para a honra e glória do Teu nome, para a propagação da Tua palavra e das boas novas do Teu Evangelho. Ser com cada um de nós, que sejamos uma igreja missionária. Nos dá a oportunidade, Senhor, como falamos ainda há pouco, de, antes de querer ir além, que nós possamos olhar para os lados, que nós possamos olhar quem está próximo de nós e falar das boas novas do Senhor para esses. Ser com cada um de nós, Senhor, nos auxilia. Sabemos que pelas nossas próprias forças nós não conseguimos, mas nós somos confiantes no Teu poder, na Tua honra, na Tua glória, e que o Senhor tem poder para mudar a nossa vida, a nossa realidade, a nossa igreja. E é nisso que nós confiamos.
e oramos agradecidos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.